Quando estávamos esperando o Samuel, a gente já começou a buscar sobre escolas, enfim, né, sobre aonde a gente pensava em colocar o nosso pequeno. E a gente encontrou a Lega porque a gente queria uma educação que fosse muito respeitosa, que preparasse para um mundo que hoje ele ainda não existe. Então, os conteúdos, é claro que eles são importantes. Mas a gente queria uma educação socioemocional, a gente queria uma educação para a vida prática. Então eu acredito, né, eu luto muito pelos espaços femininos e essa mudança de mentalidade ela vai acontecer a partir do momento que a sociedade entender que o homem ele tem que fazer parte de uma rotina familiar para que a mulher possa estar sucedendo, né, a cargos de grande relevância, a mesas decisórias. E para que isso acontecesse, a criança, o menino, ele é tão igualmente importante nessa questão do feminismo e nada melhor do que ele entender que as rotinas familiares, cada um tem o seu papel dentro da rotina familiar. E a Lega ela veio com essa proposta, o que nos contemplou muito também nessa questão. Além do estímulo à autonomia, que é algo que eu penso e estudo muito sobre percepção de competência e eu sei o quanto se sentir autônomo melhora a sua motivação para as tarefas. Então, estimular a autonomia é algo muito básico e importante para mim, que venho de uma linha de estudos motivacionais, de estudo do comportamento humano. E eu sei o quanto, até porque também por ser mulher e por ter uma série de questões em que a gente vai sendo desacreditado ao longo do processo, que a gente vai perdendo essa percepção de competência, eu queria que ele também não passasse por isso. Ainda que seja um menino e que as relações, o tratamento social é diferente. Mas eu queria que a gente, né, enquanto família, a gente quer que ele entenda esse papel dele na sociedade, a importância do papel dele. Então, a Lega ela veio muito veio preenchendo todos esses requisitos e a gente encontrou muito amor, muito carinho, muito respeito. E mais ainda, a gente encontrou uma escola pra gente, no sentido de que somos pais de primeira viagem. Então eu também costumo falar que para mim não foi nascer o meu filho, nasceu uma mãe. Né? O meu download dos materiais eles não vieram na minha cabeça, não foi automático. E a Lega nos ajudou a ir construindo a nossa identidade enquanto pais. Então eles sempre nos acolheram, sempre nos ensinaram por meio da escola de parentalidade, a qual a gente faz parte desde o primeiro encontro, para que a gente também fosse aprendendo a como lidar. Então foi nesse sentido, é isso que a Lega representa para a gente, uma educação verdadeiramente significativa e presente na nossa vida. A disciplina positiva é algo que eu venho estudando desde a gestação. E eu sempre falo que nós somos a geração que tem maior responsabilidade, porque nós somos a geração que temos maiores informações disponíveis sobre o cérebro da criança. Então, a disciplina positiva ela vem como uma base teórica para explicar sobre o comportamento das crianças, sobre o comportamento infantil e que é algo que tem dado certo por N questões de desenvolvimento do cérebro da criança. Como doutora e pesquisadora, eu busco muitas evidências científicas e por isso a disciplina positiva é algo que tem estado dentro do meu rol de demandas a serem estudadas. Então, encontrar uma escola que verdadeiramente aplica é muito confortante e eu acho que hoje a gente está num momento social que temos muitas opiniões diferentes. Não faz sentido a gente acreditar que um único método, que é o tradicional, vai contemplar a todas as necessidades e demandas das crianças, a todas as necessidades e demandas das famílias. Então, penso que o Montessori é um dos métodos, e não é o único, mas é um dos métodos a serem utilizados para a educação das crianças. Então, não acho que ele precisa ser o único, mas eu acho que ele precisa ser uma opção. E que foi a da minha família, e que foi a nossa. E penso que, enquanto educação tradicional, educação pública, a gente está caminhando rumo à educação positiva. Temos avançado bastante nessas questões. E quem sabe, colocar uma educação Montessori no futuro para uma educação pública é um objetivo e um sonho que eu não sei o quão distante ainda está.
mas que a gente tem trabalhado para isso. E quando eu estava perto de completar os meus 6 meses de licença maternidade, isso foi uma questão que me afligia muito, porque a Lega não tinha vaga e eu estava amamentando, e a amamentação para mim era muito importante. Eu queria manter a amamentação, eu sei que nem todas as escolas aceitam leite materno, então para mim também era uma questão, porque a Lega cumpria também esse papel. E quando abriu uma segunda turminha, a gente ficou muito feliz. Então eu lembro quando eu recebi aquela ligação, eu fiquei muito feliz, porque ia dar certo. E enfim, então a gente, né, faz muito esforço para manter ele aqui, claro, financeiramente, mas para a gente foi muito feliz o dia que a gente recebeu aquela ligação. Primeiro, pelo alívio de que estou voltando de licença maternidade, terei onde deixar meu filho. E segundo, porque tinha dado certo o nosso sonho de que a gente vinha acompanhando. Eu acho que eu queria tanto que eu me sentia muito tranquila em deixar ele aqui, muito segura. E então a nossa adaptação foi ótima, porque a gente estava muito feliz em estar aqui. E a dele foi muito suave, não teve diferença em rotina. Ele se adaptou muito bem. Depois de uma semana, mesmo com 9 meses, a gente não precisou mais vir, o que também essa adaptação é um diferencial da escola. Ele é muito calmo, ele é muito respeitoso com os colegas, e quando eu vejo ele atendendo aos colegas, atendendo às suas necessidades, mas agindo de forma muito respeitosa, eu tenho vontade de chorar. Essa semana ele estava muito doente, ele não veio para a escola e ele caiu uma pecinha dele embaixo do sofá. Que ele estava brincando, e ele veio me pedir: mamãe, você pode pegar para mim? Se você puder pegar, eu vou ficar muito feliz. Ele estava muito doente e ainda assim ele foi muito gentil. Ele podia ter simplesmente chorado e ele foi muito gentil. E com os coleguinhas dele, ele sempre, enfim, são N situações que a gente vivencia que a gente fala: cara, como ele pode ser tão fofo? E a gente sempre fica, será que é? Né? O que veio primeiro a gente nunca vai saber. Mas a gente dá muito crédito à escola por essa educação, porque isso é muito frase, eu tenho certeza que ele ouve aqui. Então, né, eles passam muito tempo aqui, e as frases novas que ele às vezes formula, que a gente fala: meu, mas eu nunca ouvi você falando isso. Então a gente dá muito crédito à escola sempre nessas situações, porque o estímulo à gentileza aqui é muito forte, né? A professora sempre fala nas reuniões, a gente estimula a gentileza e a gente vê esse reflexo muito natural. Participar das tarefas de casa, o interesse em fazer as demandas, né? Em servir as demandas junto com a gente em casa. Então são questões que a gente fica muito feliz e dá muito crédito para a escola. A gente sente que aqui é uma extensão da nossa casa e ao mesmo tempo a nossa casa vai ser uma extensão daqui. Então há sempre muita troca do que eles estão fazendo aqui, do que está sendo estimulante aqui, ou o que ele tem apresentado dificuldades, para que a gente possa também estimulá-lo em casa. Então os retornos que a escola nos dá é sempre muito assertivo. Então a gente, né, a hora que a gente lê aquele relato, fala: nossa, mas e aí, né? E a gente consegue estimular ele em cada área de maior necessidade e consegue então estender aqui para que ele possa também se sentir, né, pertencente à mesma atmosfera, ao mesmo ecossistema.